Olá, vamos continuar a nossa linguagem? Muito bom estudar. Gente, esse curso, ele é extenso por conta do conteúdo, que a gente precisa saber bastante coisa. Mas o resultado é surpreendente. Você vai ter aí um pouco das metodologias de como utilizar. Nós vamos entrar em outros métodos, em outros módulos aí que tratam dos métodos, e aí eu já vou começar a mesclar para você como ter esse resultado, tá bom? Então, vamos continuar na nossa linguagem. Nós estamos falando agora sobre as linguagens, né? Como que se dá essa linguagem? O que é a linguagem? Então, na última aula, deixa eu só compartilhar minha tela com você. E na última aula nós já tratamos sobre o que é a linguagem, né? E por que estudar a linguagem. Então, nós vimos aí que dependendo do que você entende por linguagem, é que você vai impactar e determinar o seu planejamento e a condução das suas aulas, da escolha do seu material, de como você vai avaliar e trabalhar com o seu aluno. Então, isso é muito importante a gente estudar sim, que também trata um pouco de concepção, assim como das outras concepções de criança, concepção da própria educação, o que você pensa sobre educação, influencia aí no seu trabalho. Então, entendemos a linguagem como um sistema de sinais para codificação e decodificação de informações, e essa aprendizagem é a base da alfabetização. A linguagem também pode ser entendida como um mecanismo cognitivo que permite ao ser humano aprender e usar sistemas complexos de comunicação. E aí, existem os vários tipos de linguagem que a gente vai, nesse módulo, falar um pouquinho deles, tá bom? Mas a gente vai usar uma ênfase um pouco maior e voltada para quando nós estamos aí nos anos iniciais e na alfabetização. Então, alguns tipos de linguagem que nós conhecemos, que pode ter aí, né, para a gente trabalhar. A linguagem oral, que a gente vai tratar um pouco bastante aqui, bem mais disso. A linguagem escrita, também, com um pouco mais de ênfase. A digital, que nós estamos aí tanto na era tecnológica, tanto se falado, né, de utilização desses recursos e dessa linguagem digital. Arquitetônica, matemática, científica, o próprio Braille é uma linguagem. A língua de sinais aqui é uma língua já, né, também, tratada como uma segunda língua brasileira. A nossa primeira é a portuguesa, a segunda é a Libras, né, que é a língua de sinais. A mímica, que é diferente de sinais, tá? Mímica são gestos inventados, reproduzidos. Quando eu falo de uma língua, de uma linguagem, ela é mais universal. Então, por exemplo, a língua de sinais do Brasil, ela é para todos. Então, tem algumas, assim como na língua portuguesa, tem algumas especificidades de região, né, de comunidade surda, que eu já trabalhei com comunidade surda, sei Libras, trabalho sinais, e o meu sinal é esse aqui, de Laine, tá bom? Na comunidade surda. Então, é diferente da mímica, tá? A mímica também é um tipo de linguagem gestual aí, que entra aí os gestos, a fotografia, a corporal. Aí a gente traz aí como os emoticons, como visual, né? A linguagem de gráficos, de sinais gráficos, as placas de trânsito, os letreiros, são tipos de linguagem que a gente encontra aí no nosso mundo social. E quais são, assim, os tipos de linguagem que a gente vai fazer com ênfase aqui, que denota aí para a gente dois olhares, né? Que a gente tem que olhar bem para isso. É a verbal, né? Quando aí já tem uma oralidade. A não verbal, por exemplo, crianças de educação infantil, bebês, vai começar a usar bem essa não verbal, né? Ela vai se comunicar de uma outra forma, por exemplo. E aí nós temos também oral, escrita, digital, arquitetônica, matemática, científico, braille, língua de sinais, a mímica, gesto, fotografia, corporal, etc. As mesmas que nós colocamos ali atrás, eu coloquei aqui com um pouco mais a ênfase da verbal e não verbal.
porque quando a gente trata aí de imagens, de figura, a gente consegue fazer leitura de imagens, leitura, a própria fotografia aqui é uma leitura, é um tipo de linguagem que você consegue se comunicar. E tudo isso aqui, o que é tratado, o que é trazido para a gente? São os tipos de linguagens que contemplam as múltiplas linguagens. Então, quando a gente fala de múltiplas linguagens, nós estamos falando, dentre essas, tantas outras linguagens. O que dá para a gente associar de linguagem aqui? Já pegando o gancho aí. Lembra do letramento? Se a gente pensar nas múltiplas linguagens, a gente vai pegar o letramento aqui também e fazer uma associação aí. É basicamente, né? Porque o letramento são, por exemplo, pessoas não alfabetizadas dão conta de um letramento, da função social, né? Dele estar no mundo letrado. E aqui também. Quando eu penso aqui na não verbal, quando eu penso de mímicas, de fotografia corporal, os nossos alfabetos aí, analfabetos funcionais, por exemplo, ou próprios analfabetos que não frequentaram, quantos que nós temos aí de pessoas já com idade além da idade de alfabetização e que não frequentou. Mas eles estão se comunicando, eles têm linguagem, eles conseguem viver no mundo através disso aqui. Ele consegue olhar uma fotografia, consegue se comunicar com isso. Inclusive, até agora na era digital, ele consegue se comunicar, né? Ele consegue participar de um mundo aí social no dia a dia, um pouco mais de restrição, que se a gente for pensar na escrita, num texto, uma oralidade formal, ele não dá conta. Mas ele tem as outras tantas linguagens que ele pode utilizar e ele utiliza para se comunicar, para ser entendido, para entender o mundo que está à sua volta. No processo de alfabetização, quando se inclui o trabalho com múltiplas linguagens, que é aquela que nós vimos, garantindo oral, escrita, não verbal, digital, por exemplo, torna-se possível realizar a integração das áreas de conhecimento ao mesmo tempo que se promove atividades como recursos para o desenvolvimento de habilidades específicas da alfabetização em língua portuguesa. Então, assim como o letramento está para a alfabetização, por isso que eu estou fazendo esse gancho, as múltiplas linguagens também. O que seria isso? Até a BNCC traz bastante isso para a gente. O uso das múltiplas linguagens. Vamos ver isso um pouquinho nos slides à frente. Quanto mais eu diversificar essas estratégias e mostrar esses recursos e esse meio de comunicação e a informação como ela chega e o aluno tem acesso, mais amplo vai ficando o conhecimento e o entendimento e compreensão do aluno. Porque se a gente parte de que os alunos não aprendem da mesma forma, e eu tenho às vezes, sim, que tem aí, por exemplo, as dificuldades de aprendizagem, né? Pode ser dos métodos, pode ser do jeito de se ensinar. Então, se eu garanto múltiplas linguagens, se eu garanto outras estratégias dentro da minha aula, dentro do meu planejamento, eu vou atingir maior número de crianças, de indivíduos aí, de estudantes. Então, trabalhar essas múltiplas linguagens a favor do ensino da alfabetização, né? Por exemplo, há crianças que vão muito bem, por exemplo, em matemática, não vão em língua, né? Se a gente pensar nisso. Então, é nisso que a gente tem que pensar também. Ah, mas é difícil avaliar. É difícil avaliar, mas a gente pode garantir como? Não sempre planejando da mesma forma. Mudar e variar a estratégia, né? A estratégia. Como a gente via aí nos métodos tradicionais que se ensinava, por exemplo, pega uma letra e eu faço o pontilhado da letra, o traçado da letra, eu recorto a letra do jornal, da revista, eu colo no caderno, vou para a próxima letra. Próxima letra eu faço o mesmo passo. Eu contorno, eu pontilho, passo por cima, recorto a letra, vou para outra letra. Então, isso é muito mecânico, é uma única estratégia de ensino, né? Então, garantir essas múltiplas linguagens aí, que promove, como diz aqui, as atividades como recurso para o desenvolvimento das habilidades específicas da alfabetização. Essas atividades dão significado no processo de alfabetização, uma vez que integram o que acontece na sala de aula com o que acontece no mundo.
e superam a compartimentalização dos conhecimentos. Outra coisa que a BNCC traz muito para a gente, que estamos tentando chegar nisso, o rompimento dessa fragmentação de ensino, né? É complexo, isso é complexo, mas quanto mais nós pensarmos na linguagem gestual, musical, trabalha música, trabalha gesto, trabalha muito essa oralidade, figuras. Então, se eu pensar nessa linguagem como um todo, por isso que eu estou fazendo essa associação com o letramento, para você ver a amplitude da linguagem, que vai dar significado para o além da sala de aula, o que acontece no mundo. O letramento também não traz isso, as linguagens também traz isso. Então, vamos pensar numa deficiência auditiva. O quanto que uma criança com deficiência auditiva ou surdez, né, dependendo do grau que ela está aí, tem a nomenclatura, e que ela não tem um recurso ou alguém que apoie ela em Libras dentro da sala, por exemplo. Você vai usar todas essas outras linguagens, mas a específica para ela vai ficar faltando, não vai? Vai ficar faltando. Alguma coisa ali vai faltar para a compreensão, para o entendimento e para o desenvolvimento dessa criança, né? Então, quando se pensa na inclusão aí, também tem que pensar nisso. Eu garanto o mínimo que a criança precisa, no caso aí dessa deficiência, eu preciso de alguém com Libras, não tem como. Assim como para nós, os ditos os normais, os ouvintes que a gente está aí, a gente precisa muito da oralidade e da escrita. Mas também precisamos garantir as outras coisas, porque nesses outros momentos, pode ser que algum aluno se identifique com algum tipo de linguagem, alguma outra coisa, né? E fique mais motivado e consiga se expressar melhor. E aqui, ó, o que eu disse para vocês da BNCC. O termo linguagens não são só os usos sociais da escrita e de matemática, mas também das outras áreas de conhecimento, como ciências da natureza, ciências humanas e da cultura digital. E a BNCC traz para nós lá, ó, como está proposta nas competências gerais, a número 4, ela traz para a gente, ó, utilizar diferentes linguagens. É isso que nós estamos tratando aqui. Verbal, oral ou visomotora, como Libras e escrita. Corporal, visual, sonora, digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, a própria BNCC vem trazendo essa importância do uso das diferentes linguagens. Não só a verbal e a escrita, né? A gente tem a ênfase nisso por conta da aprendizagem de um sistema de escrita alfabético, da compreensão de um sistema de uma língua. A gente precisa disso, mas a gente não pode pesar só nisso. A criança tem que se desenvolver de movimentos, de todo corporal, percepção visual, auditiva. Então, todos esses canais sensoriais aí têm que estar desenvolvidos e a gente pode usar isso no trabalho de linguagens. Associando de novo, não ia falar isso, mas já vou fazer o gancho do letramento. Nós não temos só letramento em língua, nós temos letramento matemático, nós temos letramento científico, nós temos letramento artístico, nós temos todos os tipos de letramento, assim como a linguagem. Então, é para além só de uma codificação e decodificação, além só de uma linguagem verbal, a gente não utiliza só a linguagem verbal. Então, todas essas linguagens, ela vem aí com ênfase em uma das competências gerais da nossa BNCC, né? Então, por que a gente está aqui nesse curso tratando disso? Porque eu quero te dar o maior número de conteúdo e informação aqui, para você associar e ver que os documentos falam as mesmas propostas, né? Os estudos trazem para a mesma direção, já é muito do que você já faz na sala de aula, só que a gente cai muito no automático, eu digo sempre isso, e a gente trabalha e nem vê o que está trabalhando. Então, se você parar e pensar e olhar para cá, você vai falar, Dilane, eu já trabalho algumas coisas, ok, mas a ideia aqui é garantir a linguagem. E eu vou trazer, vai entrar outros módulos, outras aulas nesse módulo, de como que os nossos estudiosos aí, Vygotsky, Piaget, principalmente Vygotsky, eu vou trazer para vocês,
de como esse desenvolvimento da linguagem se dá. Isso é importante também porque, assim, estou lá com criança pequena na fase de alfabetização, acontece algumas coisas que a gente fala, nossa, mas não é, gente, é do desenvolvimento da linguagem da criança. Então, há coisas que não há como você esperar mais daquilo da criança, que ela está num momento que ela não vai te apertar. Eu sempre falo uma frase que eu gosto muito, que eu tenho algumas frases minhas, Edilene. Uma é o veneno, eu escolho o veneno que me mata. Então, se você faz, alguém faz algo para mim que é ruim, eu escolho se aquilo me mata, se aquilo vai me magoar ou não, né? Lógico que magoa, mas a intensidade daquilo, ou se aquilo vai me pôr no chão ou não. Ou ninguém dá o que não tem. A criança não vai dar o que ela não tem ainda maturidade, desenvolvimento naquele momento, né? Não vai. Então, não vamos esperar dentro de uma linguagem, por exemplo, que ela vá te dar alguma linguagem específica aqui que ela não tem. E isso faz parte do ensino. A gente tem que trabalhar isso. Por exemplo, eu da minha época, que não fomos trabalhado digital, não tinha naquela época. Por isso que tantas professoras, tanta gente da área de educação tem uma dificuldade imensa do digital. Enquanto as crianças, os alunos já dominam, já dão conta aí de muita coisa que alguns professores, por exemplo, né? Então, por conta disso, eu não vou levar digital para a escola? Porque eu não domino? Não, você não domina, mas os seus alunos dominam. Então, você tem que achar alguma coisa ali, ou algum jeito de a favor disso e acrescentar algumas coisas, sim, para ele também já ter contato e como usar isso de uma forma aliada ao seu ensino e à sua educação. O ciclo de alfabetização, com contato com diferentes práticas dos usos de leitura e da escrita, em diferentes meios, nos mais diversos textos e gêneros, passam também por apoiá-lo a lidar com meios de obtenção, produção, divulgação de informações de maneira ética e criteriosa. Em especial os meios típicos do mundo digital, como as redes sociais, componentes da linguagem digital. Então, o que eu estou falando aqui disso de que você não domina e que seus alunos dominam, né? Então, é uma questão que vem sendo discutida aí, se a gente pensar na linguagem digital, o proibimento tem até lei e tal, proibido o uso do celular na sala de aula. Tá, ele é proibido para o uso, não no ensino. Então, se a professora está dando aula, eu estou mexendo no WhatsApp, lógico que não. Agora, por que eu não aproveitar que todo mundo tem esse recurso, né? Principalmente os maiores aí, que estão no segmento maior, e fazer uma pesquisa, por exemplo. Ou fazer alguma coisa, a gente participa tanto de formação, tem avaliação com QR Code. Então, isso é diferente, é usar essa linguagem a favor do ensino e que você está dando aí na sala de aula. Então, isso aqui é um começo que nós estamos falando de linguagens. E fique bem aqui claro para a gente que tem múltiplas linguagens, né? Nós vamos olhar um pouquinho mais aí, se a gente está começando a alfabetizar, a criança ainda não tem a compreensão do sistema escrito alfabético, a gente precisa, sim, cuidar um pouco mais da linguagem oral e da linguagem escrita. Por quê? Porque entra aí nas questões fonológicas e fonêmicas, né? Do sistema, da apropriação do sistema de escrita alfabético, que a criança tem que entender que temos grafemas e que temos fonemas, e que são representados, esses sons são representados graficamente por símbolos. Então, a criança precisa entender isso, que é diferente, por exemplo, de uma linguagem visual de uma imagem, de uma foto, né? Então, quando eu quero escrever, quando eu vou escrever algo, eu não vou desenhar, eu vou usar da língua escrita. Então, isso precisa ser, sim, trabalhado com a criança e não tem como a gente fugir dessas duas linguagens aí, bem especificamente na alfabetização. Mas, como a gente tem que dar conta de todas as outras linguagens, a gente também tem que garantir isso, e aí acaba indo para outras áreas do conhecimento, né? Como nos componentes curricular, como em ciências, geografia, em história, e a gente usa isso. Na língua, a gente acaba focando mesmo na oralidade, na escrita, na leitura, certo? E como que se desenvolve essa linguagem? Vamos ver isso agora, na próxima aula.